nós estamos aqui no 5º episódio do nosso podcast Ei, Pode Falar, que aqui o assunto é você. E nós vamos receber hoje um casal maravilhoso, muito bacana, de astral lá em cima. E um casal muito de Deus. E se eu fosse você, eu assistia até o fim. Nós estamos aqui recebendo o pastor Elinaldo Oliveira e a sua digníssima esposa, Liv. E é um prazer tê-los aqui. Que bom, nós estamos com esse tempinho para fazer essa conversa, ter essa conversa com vocês. E que Deus possa conduzir a nossa conversa, Amém. Né? Amém, amém. Privilégio, viu? Privilégio. Obrigado pelo convite. Alegria. Então, vocês querem se apresentar? Seria muito bom para a gente conhecer um pouquinho mais do que você vai dizer sobre Liv. Você vai apresentar Liv. E Liv vai apresentar você. Claro, vocês são um casal, claro que vocês se conhecem. Engraçado que eu já tive Quem é Liv? Eu já estive nessa situação logo quando eu conheci a Liv, né? Pronto. Eu tive que apresentar ela e ela colocou Liv Loureiro, 3 pontinhos, e eu completei, de Oliveira, Olha na aí, época. olha aí. E foi o início de tudo, né, Foi meu o amor? início Então, de tudo. essa aqui é a Liv Loureiro, de De Oliveira, Oliveira, de com os fato. pontinhos todos respondidos. Foi profético Amém. naquela época. Que bom. E Liv é a minha amada esposa, companheira que Deus preparou para minha vida, e louvo a Deus pela vida dela, tem 34 anos. Uma menina, uma jovem, né? Uma criança. Rapaz, tá na adolescência, Com né? certeza. Não Mas- chegou lá ainda não. Eu vou fazer 10. Olha aí, Olha! tá vendo? De IBLN. Idade mental. Não, de IBLN eu já fiz há alguns anos. É de idade mental. Mas é uma mulher muito amada, uma mãe muito zelosa, uma profissional incrível, uma mulher que eu admiro demais. Essa é a Liv. Que bom. E Uau. Liv, você pode apresentar o Elinaldo? Uau. Esse, pra mim, é o Elinaldo, né? Mas para as pessoas é o pastor Elinaldo. Ele teve alguns pontinhos no nome dele? Não teve. Não, ele tava com outros objetivos. Eu já estava muito certa do meu casamento. Sim, com certeza. Ele ainda não, ele ainda tava vagando aí pela música, tava tentando se Entre a encontrar. pedagogia e a música, né? Isso, ele não tava muito decidido, Certo, não. não, pela pedagogia. É. Mas Deus foi mostrando que ali era o caminho mesmo. Eu sei disso porque Écio fez o casamento de vocês e a mensagem do casamento é a pedagogia do amor. Exatamente, Né? a gente lembra E- até hoje com Porque tanto eles carinho. se conheceram na faculdade, né? Foi. Que é onde tá fazendo na UNB lá, pedagogia. E Deus preparou aquele momento de encontro para vocês. Mas Deus sempre marca encontros, né? E onde Deus encontrou vocês? Como Deus encontrou vocês? Aonde Deus encontrou vocês? Em Olha. que ponto da vida de vocês ele achou o Elinaldo e a Liv? Glória a Deus. Essa é uma pergunta bastante reflexiva, né? Mas eu tive o privilégio de encontrar Deus no meu lar, né? Com a minha família. Uma família que sempre foi bastante intencional na minha criação. Meus pais, alguns conhecem eles, né? Minha mãe, principalmente. Minha mãe é uma mulher bem rígida. Mas ela gosta das minhas aulas. Ela então. gosta, ela adora. Ela vai gostar dessa conversa também. A minha mãe sempre foi bem exigente, não, meu pai também, mas no sentido da gente ir para a Assembleia de Deus, a nossa igreja, né? Então, desde o início, nós tínhamos ali uma criação, né, na escola bíblica dominical, nos cultos. Então, a gente foi tendo acesso, né, a Deus, né, a tudo isso que o pai representa para nós, mas acho que foi na adolescência mesmo, aos 12 anos, né, que realmente foi uma decisão pelo Senhor, né, uma decisão mais convicta, mais intencional mesmo, né, no sentido de que eu entendi que Deus eu dependia e necessitava e me entreguei por completo, ali numa confissão, né, do Senhor Jesus Cristo como meu único Salvador, e descendo as águas. Então, aquele foi um marco na minha vida, né, ou seja, a minha adolescência, no início da minha adolescência, onde eu posso dizer assim, ali eu comecei a ter uma seriedade, né, assumir uma responsabilidade perante o Senhor. Mas na Assembleia, né? Que isso, Na Assembleia é muita responsabilidade, viu? Aí já não podia, aí quando eu assumi a responsabilidade, eu já não podia andar de bermuda, Sim. já não podia jogar futebol, uma série já de... mudou de nível. Mudou. Subiu o nível. Na escola eu já não podia andar do mesmo jeito. Engraçado que nessa época, né, a gente estudava em escolas perto uma das outras, né, e quando eu via os amigos, né, aí eu falava, ei, a paz do Senhor, meu amigo. E às vezes tinha um amigo ou outro, ou umas amigas que estavam andando de calça e na Assembleia já ficava, meu Deus do céu, se escondendo e tudo mais. Mas a gente fazia esse tipo de brincadeira, mas sempre entendendo que o evangelho é muito mais do que
É porque você usos não e gosta de práticas, brincar, né, Lina? Eu não gosto, eu sou um cara Não. Você bem esqueceu de sério. apresentar isso, que ele é um rapaz bem Exato, sério. muito Eu sou sério. Muito sério. Ele tem tentado. Ah, glória a Deus, tentado amém. cada Ora vez mais, Lívia, ora mais que É vai o pastor conseguir. que tem orado. Um dia ele vai, né? É verdade. E, Lívia, onde é que Deus te encontrou? Como Deus te encontrou? Bom, hoje eu tenho entendimento, né, de que eu encontrei Deus um pouco mais tarde, mas Deus sempre esteve presente na minha é vida, verdade. né? E voltando eu consigo Guardando a perceber sua vida, a sua muito família, bem. né? Exatamente, exatamente. Consigo ver o cuidado de Deus muito antes do que eu pudesse imaginar. Então, logo quando pequena, eu tive um problema cardíaco, fiz uma cirurgia cardíaca, tinha 4 anos, então Deus cuidou de tudo. Penso na cabeça da minha mãe, operando uma filha de 4 anos, né? Então, sei que Deus cuidou de mim, cuidou da minha família, cuidou da minha adolescência, acho que me guardou até chegar ao NB, acho que me guardou para o momento de conhecer o Elinaldo. De preencher Em os todos os meus pontinhos. relacionamentos, exatamente, exatamente. Então, eu creio que, né, Deus já estava, né, na minha história há muito tempo. Mas eu encontrei com Deus, né, logo depois que a gente se conheceu. Eu vim de uma igreja católica e aí eu já estava com vários conflitos no meu coração e na minha cabeça, com várias dúvidas e perguntas. E eu senti um vazio, apesar de ser muito ativa na igreja, né, na igreja católica, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E Deus colocou o Elinaldo para me mostrar o que era essa coisa. E aí, durante toda a nossa faculdade, Deus foi mostrando, por meio do Elinaldo foi me mostrando o que era que estava faltando. Que bom. Então, Deus foi realmente me encontrando nesse processo. E aí foi com toda a família. E aí foi todo mundo ao mesmo tempo. Foi realmente, assim, um efeito dominó milagroso. Glória a Deus. Que, né, toda a minha família se viu realmente circulada nesse amor mesmo de Deus. E Deus nitidamente mostrando o caminho que a gente tivesse a seguir. Então, acho que foi esse momento mesmo, esse marco na minha vida. Então, Elinaldo, você pode dizer, eu ganhei ela para Jesus, né? A alma dela para Jesus, o resto todinho para mim. Como eu digo para essa, Foi. né? É desse jeito, né, André? É. A gente que sabe, né? A gente Essa que constrói, estratégia, né? né? Essas estratégias, assim, né? Eu tenho uma história, assim, né? Quando eu conheci essa no segundo semestre, né? Já saiu no episódio 2. Vocês vão... já sabem disso, né? E no caderno do semestre 1, eu não sei porquê. Eu comecei, né? Eu tenho uma rúbrica, né? E aí eu tava tentando fazer outra. Eu não sei porquê. E minha rúbrica, minha letra inicial é A, mas aí eu comecei a botar um H. E eu preenchi uma folha parecendo uma borda assim inteira. A e H, e H, e H, e H, e H. E eu só fui encontrar isso quando eu tava fazendo a nossa mudança, já tava casada, para ir para a nossa casa, né? Aí eu olhei o caderno. Cadê? Minha mãe disse, escolha aí o que é que você quer, não quer, né? E aí eu vi o A e o H, né? Eu digo, foi profético, né? Olha só, Profético. também. No segundo semestre, Écio chega, tinha uma namorada, enfim. Mas ele acabou o namoro e nós começamos a namorar no segundo semestre, casamos no quinto. E estamos casados, agora vai fazer, né, no dia só. 30, 26 anos. Então, é profético, né? E Liv e Elinaldo, vamos aqui falar mais umas coisas mais pessoais, né? De entendimento lá. pessoal para vocês. Por que a vida é preciosa para vocês? Me deu uma vez, né? Olha, eu acho que assim, como eu falei, né, para vocês da questão da minha cirurgia, claro que eu não lembro, né, de quase nada. Mas hoje, ver a cicatriz que eu tenho, eu acho que é um marco para mim. Eu me lembro mesmo do cuidado de Deus com a minha vida, Sim. né? Com a minha saúde. Então, eu acho que realmente me fez pensar em muita coisa depois disso, né? Então, eu acho que a vida é preciosa, ela é única, é uma oportunidade de fazer diferente a cada dia, né? Uma oportunidade de parar, pensar, voltar. Eu acho que... Vocês têm uma história muito também bonita, porque essa eu já sei, né? Eu vivenciei. É a história da Esté, né? Exatamente. Foi um outro momento, assim, que a gente viu o valor da vida e também como é frágil, né? Como somos frágeis. Sim. A experiência com a Esther, né? De ter nascido prematura e da gente não poder fazer nada, né? Essa incapacidade... que não tá nas estava bem nossas pertinho mãos. de você.
Elinaldo, dentro de um Vocês avião. podem contar um pouquinho dessa Vamos lá, história? meu Vamos amor. lá, Elinaldo. Conta Agora aí. vamos. Conta. Esse é um parto Vale a de viagem, pena. né? Um parto de viagem. Vocês tinham combinado de comprar um enxoval, Enxoval. né, lá Isso. nos Estados Unidos. Aham. Que isso é um hábito, era um hábito mais nosso. Até né? porque a gente chancelou isso, a gente tinha acordado isso antes de saber que estávamos grávidos, né? A gente já tinha comprado a passagem quase um ano antes da viagem. Então, tava combinado, a gente ia passear. E aí veio a notícia, tava grávida. Aí a gente fez os cálculos, meu Deus. Deu certinho. A viagem ia ser um mês antes do bebê vir. Aí a gente pensou, não vamos mais. Aí eu falei, amor, esse bebê precisa de roupas, né? Claro. Naquela época ainda tava valendo a pena, Com né? certeza, o a real cotação, bem mais, né? o real bem mais baixo. Porque quem tiver dúvida, só entra lá, 2014, 2015, que vê que realmente estava ainda valendo a pena. Então nós decidimos o seguinte, eu iria viajar para fazer a aquisição das roupinhas, né? Ter um melhor aproveitamento desses recursos. Então eu embarquei... Roupinha, um carrinho. uma roupinha, um carrinho, tudinho, né? Tudinho. Só tudo. Simplesmente. Nós, realmente, nós não tínhamos nada. Nós deixamos para esse momento, fizemos toda... Primeira filha. Então nós Primeira criamos... neta, né? E nós já tínhamos feito um enxoval anteriormente, uma viagem antes. De menino, para um sobrinho, né? Nossa, a gente fez, Sim. então a gente tinha treinado já. Então eu sabia mais ou menos o caminho das pedras, né? Já sabia as lojas. Então assim, minha viagem, as nossas viagens, né? Parece que a gente... A pessoa só vê o glamour, né? Mas não vê o que preço, a gente rala. né? Mas a minha viagem era de mais de 24 horas, né? Eu tinha que pegar uma conexão Brasília, Porto Alegre, Lima, Miami. Isso tudo dava umas 36, 40 horas. Então, assim, era uma viagem para ser a mais barata, né? A mais acessível. A gente faz essas coisas. A gente faz essas loucuras. Então, a Liv, no dia que eu ia viajar para Porto Alegre, a gente foi na última consulta que nós tivemos juntos, né? Para ver se estava tudo bem. E ali foi verificado que, na verdade, você iria no dia que eu teria viajado, né? Você marcou no dia que eu já estava em Porto Alegre, né? Então, eu viajei para Porto Alegre. Então, de Porto Alegre, eu saí de manhã cedinho e já estava no Peru. Era só uma conexão rápida no Peru para ir para Miami. E aí foi nesse momento onde eu consegui pegar uma internet muito rápida, 5 minutos de internet. Já estava dentro afivelado já para embarcar. Mala já embarcada, já Peru, Miami. E aí eu consegui entrar e tinha só um áudio da Liv. Aí eu, o que aconteceu? Aí escutei. Amor, você pode voltar agora? O bebê vai nascer. Na hora eu me levantei, tirei o cinto, eu nem pensei muito. Se eu tivesse pensado talvez um pouco mais, talvez tivesse tomado uma medida talvez mais consciente. Mas eu já tirei minha bagagem de mão, já tava fechando o avião. A aeromoça falou, não, você não pode fazer isso. Eu falei, eu tenho que sair. Aí eu, né, já era espanhol ali, eu falei, não, minha esposa está embaraçada. Aí a mulher, meu Deus, calma aí. Aí a mulher falou, você não pode sair sem suas malas, você não pode sair do avião, é regra. Você pode ter uma bomba na mala, exatamente, você não pode sair e deixar as malas, né? Verdade. Então, eles desembarcaram as malas, que já estavam todas... Eu atrasei o voo, né, de todo aquele grupo, saí, e aí foi quando eu abaixou assim um pouco a poeira, aí eu falei, onde é que eu tô? Eu tava em Lima, eu não tinha pensado muito bem, né? Eu tava em Lima, o avião foi embora e eu tinha que voltar pro Brasil. Ali falou, aí eu peguei um pouquinho mais de internet, ele falou, olha, vai ser amanhã de manhã. O doutor segurou até amanhã de manhã. Então, eram 9 horas da manhã em Lima, aqui no Brasil já era meio-dia. E eu tinha que voltar, eu tinha que chegar até 7 horas da manhã do dia seguinte. Então eu fui uma guerra, eu procurei todas as... Quase vinha correndo. Eu quase vim correndo, né? Eu cogitei isso, de vir correndo, pegar um carro. Porque os voos que saem de Lima pro Brasil são todos pela noite. Né? São 3 voos da noite. E nenhum ia para Brasília, ia para São Paulo, ia para o Rio... E ia para Porto Alegre. Então, assim, eu tava numa sinuca de bico. Eu tentei todas as conexões, Buenos Aires, Moscou, Tóquio. Aí eu tentei... Não há jato. O negócio era chegar antes das 7. Então, até que eu consegui São Paulo. Em São Paulo eu simplesmente peguei a mala. São Paulo eu ia embarcar a mala, né? E aí a aeromoça, já encerrou o embarque desse voo, já tem meia hora, assim, ó. Eu falei, olha... Minha esposa vai ganhar neném daqui a 1h30. Eu preciso estar em Brasília. Ela falou, me dá essa mala aqui. Aí ela pegou... Ela vai no meu colo, mas vai. Ela botou, de alguma forma, lá essa mala, né? Embarcou. Foi coisas, milagres, né, pequenos milagres. Mas eu cheguei aqui no aeroporto, eu nem peguei as malas. Minha irmã falou, deixa aí, depois a gente volta no aeroporto e pega. É verdade. Eu só deixei as malas e peguei o carro e fui voando. Cheguei no hospital
7h30, né? Eu tava virado 2 noites e consegui assistir, mas a gente fez tudo isso porque a vida não tem valor, né? Ela é Exatamente. única. E ela é preciosa. E é o fator presente, né? É muito clichê, né? Mas é um presente para ser vivido no presente mesmo, né? Assim, não seria a mesma coisa se eu estivesse em outro país, não seria a mesma coisa se eu estivesse em outra localidade, se eu estivesse no caminho, eu estava do lado dela e eu vi a luta dela. Eu tive a minha própria luta, mas não chegou perto da luta que foi da mãe, que tem o aspecto físico, né? Emocional, né? É porque as pessoas podem estar pensando, né? A Esther nasceu normal. Nasceu, só que tinha um probleminha ainda nessa história, né? E essa história se torna mais preciosa até por conta disso, né? Sim, o milagre Vocês é podem ainda falar maior. nesse momento, Era quando 30 descobriu o problema. Eram 35 Por semanas. isso que ela nasceu antes, né? Não, eram Até 35 se- semanas, né? E o segundo doutor falou que já o corpinho da criança já está fazendo algumas trocas líquidas, treinando, né, o sistema respiratório, né? Então, a Esther ainda estava num período imaturo dos seus pulmões, seu sistema respiratório, mas a gente, quando fez o exame, era um exame com Doppler, né, para ver os fluxos, né? Não estava tendo ganho de peso, não ganhou peso. Esperado, não ganhou peso. E a oxigenação poderia estar comprometida, poderia ter uma morte súbita. Então foi algo assim, para pais de primeira viagem, assim, Vamos resolver. a gente pode perder o bebê a qualquer momento, né? Então a gente tinha situações de escutado casos recentes naquela época. Então a gente ficou com muito medo, né? E é nessa hora que a gente fala assim, nunca esteve no nosso comando, no nosso controle. Sempre esteve na mão do Senhor. Então foi isso. Esther veio, né, pela misericórdia do Senhor, nasceu, mas só que ela passou os 11 primeiros dias dela lá na UTI, neonatal, né? Porque ela não estava oxigenando da forma correta. Que ela ainda estava aprendendo. Então ela chegou a ser entubada. Ela teve respirador, né, artificial. Aquilo foi uma aflição. A Lívia recém-operada, né? Foi cesárea, foi de última hora. E, assim, todo aquele aspecto de pós-operatório. Mas no mesmo dia a Lívia já se levantou, porque... A força da mãe, meu filho, A força outra da mãe coisa. e a dinâmica Cara. da UTI neonatal é muito dramática, né? É verdade. são- Você tem horários. Você tem horário, você só pode ficar 30 minutos. E, a E Lívia- ela muito ainda frágil, né? E assim, ela recebeu alta e o bebê não recebeu. Então aquilo foi uma grande luta pra gente, né? É verdade. Foram vários dias, assim, de contar, né, a porcentagem de oxigenação. Eu acho que o que muitas pessoas estão vivendo hoje, né? Vocês já viveram um tempo atrás. A gente viveu essa questão da importância da respiração, Sim. né? Algo que a gente não para pensar, que é tão básico, É verdade. mas que quando a gente perde ou tem dificuldade, torna-se algo tão grande, né? E era isso. A cada vitória que a Esther tinha, né? A cada Progresso, né? A cada De progresso, saúde. quando ia tirando o respirador, era uma vitória mesmo. A cada percentual. Diminuindo até o oxigênio, né? Até Exatamente. tirar. Era uma vitória. Então foram, assim, 11 longos dias, né? Mas Incontáveis de vitórias. dias, né? De Infinitos. vitórias. Mas Esther tá aí pra contar a história muito bem, Exatamente, né? graças a Deus. E a gente conseguiu ter experiências diferentes depois. Os outros 2 que vieram, graças a Deus, a gente não precisou viver isso. Então, depois eu tive a experiência de amamentar logo, né? Logo nos primeiros dias. De conseguir voltar com o bebê para casa, coisa que a gente não viveu. De acompanhar esses primeiros dias. Deus lhe deu uma segunda chance, duas chances. Uma segunda e uma terceira chance de fazer tudo, Exatamente. vamos dizer assim, normal, né? Exatamente. Que bom. E uma regra de vida para vocês? A minha regra de vida é isso. Isso eu nunca vou fazer, ou isso eu sempre faço. O que é que você pensa disso? Se a vida é preciosa, existe uma regra de vida. Sim. Eu acho que é treinar a minha memória. Não sou uma pessoa muito boa de memória, mas eu acho que eu faço disso um treino e para me relembrar mesmo das coisas boas e difíceis que eu já vivi. Então eu acho que uma coisa que realmente o Elinaldo me ensinou, né, é trazer à memória o que te Aquilo traz que dá esperança. E até as situações difíceis nos ensinam Exato. muito, Sim, né? Vocês certamente vocês cresceram muito com esse problema que vocês viveram, Sim, né? foi amadurecimento, foi Sim. fortalecimento, foi união nossa mesmo, Sim. de saber que a gente tinha um ao outro e que a gente podia contar um ao outro. Então, acho que esse versículo acho que eu poderia resumir como minha regra de vida mesmo, de tentar trazer à memória tudo que me traz esperança nos momentos que a gente cai, nos momentos que a gente Tá fraqueja, frágil. que a gente duvida, que a gente questiona. Eu acho que esse exercício de mente que eu tento fazer mesmo. Sim.
Essa é uma coisa que a gente aprendeu, desenvolveu juntos, né? Juntos. Então, acho que a gente, como seres humanos, né? Como seres imagem e semelhança do Criador, acho que cada um é único, né? Cada um é um tecido cheio de retalhos de memória, né? De construções, uma né? construção, né? E revisitar essas memórias nos faz sermos mais contentes, né? E termos contentamento. Então, uma coisa que eu sempre falo para a Liv, eu gosto muito, né, do texto que finaliza Mateus 6, que é 33 e o 34, né? O 33 é uma coisa que eu falo sempre para os jovens, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, Com a sua certeza. justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o 34, ele é fundamental e talvez mais prático, né? Ou seja, portanto, não se preocupem com as coisas menores, né? Pois o Deus vai amanhã cuidar. trará suas próprias preocupações. Cada dia, Cada dia o basta seu o seu mal. próprio mal, né? Então, isso é uma coisa que é um exercício diário. Porque eu não falo isso porque eu faço isso. Mas porque todo dia eu tenho que me exercitar nesse sentido. Treinar. É verdade. Treinar, porque nós vivemos num tempo muito frenético. Então, muitas vezes, ou a gente está muito lá na frente, pensando no amanhã, né? Nas coisas que a gente está Ou planejando. pensando lá atrás. Ou a gente está ancorado numa Uhum. coisa que ficou magoado, ferido, né? Então, viver Isso aí o traz- presente... Isso aí traz exatamente uma depressão, né? Porque a gente viver no passado, nos deprime. E viver a ansiedade do futuro nos causa, né, o que esse tempo muito tem trazido pra gente, né? Essa coisa das pessoas tudo é online, tudo é agora, é o pra já, né? pra já, é. Então, É um equilíbrio. Eu acho que essa busca, acho que é uma coisa que a gente tenta não abrir mais mão, pelo menos de buscarmos, né? Sim, É equilibrar esse tipo de anseio, de necessidade, de confiança, depositar nossa fé no Senhor mesmo. é verdade. Vocês, né, como pessoa, o nível de expectativa determina o tamanho da frustração de vocês? Aí eu crio uma expectativa, isso não deu certo, e aí agora? É assim ou Eu acho que nós mulheres temos mais isso, né? nós somos mais ansiosas, Eu né? acho que sim. Mas hoje em dia os homens também são ansiosos. Tem um nível, né? Você é ansioso, Reinaldo? Eu acho que não. Não, Eu não sou é ansioso. não. Olha Assim, que bênção. Pelo Não menos é eu tenho. não. Eu tenho expectativas, né? Eu tenho planos, sonhos, mas eu tento não me ancorar lá no amanhã, né? Eu tento viver o processo, porque acho que é mais importante, né? É, viver o processo. É porque muitas vezes a gente olha muito pro resultado das pessoas e às vezes a gente quer, por exemplo, a gente trabalha com vida ministerial, com igreja, com pessoas, com vidas, né? E muitas vezes a gente planeja e mira, muitas vezes, né, para as vidas, para aquele trabalho, cuidado, expectativas, né? De algo que a gente comparou, de algo que a gente viu e experimentou. Não, queríamos chegar lá, queríamos ser igual a isso, mas se a gente ficar nisso, é uma frustração contínua, né? Então, eu prefiro pensar no trabalho, né? Em fazer e colocar um teto bem alto e quem sabe, se eu chegar perto disso, o Senhor vai ser exaltado através da minha vida. Ele é muito tranquilo, assim. Acho que ele é o equilíbrio, assim. Que bom. Então, nos momentos de frustração que eu falo, e agora? Já era? Ele traz uma palavra mais tranquila. Ai, que bom. Ele é o equilíbrio. Écio, ele não é ansioso, assim. Depende da situação, muito, né? Mas ele é muito perfeccionista, né? Ele agora botou um apelido no perfeccionismo dele. É excelência. Olha, Não, eu faço nome isso bonito, porque é excelência, né? não é? É Um apelido bonito. lindo. porque tudo que Deus faz é perfeito, né? Ele viu que tudo que fez era aí perfeito. ele E é excelente, né? É exatamente isso. Vocês são gratos? A gratidão é uma coisa que vive em vocês? Bastante, assim. Realmente é um outro exercício, né? Porque eu acho que talvez não esteja na nossa natureza ser grato o tempo todo. Por isso que é um exercício. Então, eu busco mesmo. Eu acho a ingratidão um sentimento que traz junto tantas coisas ruins. Então, é um exercício meu mesmo de gratidão. E justamente, né, quando a gente traz a memória, eu acho que isso nos torna grato de tantas formas. Então, eu busco sim ser grata por todas as experiências. E aí eu vou fazendo esse exercício de trazer a memória e lembrando tudo que Deus já fez. E isso enche meu coração de gratidão mesmo. Qual é a próxima coisa que vocês vão fazer melhor? Eita, Senhor. Eu falei que tinha umas perguntas aqui que tinha que... E aí, meu amor? O pessoal já deve ter pensado filhos, né? Ó, isso aí tá na mão do Senhor. Você vai fazer ainda melhor.
A nossa expectativa, né? Melhorar sempre. É, Mas acho que é uma expectativa. Vamos otimizar a resposta. Vamos criar os que tem melhor Melhor. e esperar o que ainda pode chegar E gerar ser melhor. mais filhos É espirituais. verdade. Amém, Pra glória amém. do Isso aí é que é Senhor. É verdade. É Eu acho que a gente verdade. sempre busca melhorar um pouco mais, porque a pessoa que não se sente, né, aprendendo ou se desenvolvendo, ela acho que perdeu a motivação para viver ou para continuar crescendo, né? Então a gente pensa isso muito em termos de paternidade, maternidade, né? Tanto física, né? Como também espiritual, Exato. né? De exercer aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então acho que essa questão da paternidade e da maternidade, seja ela espiritual ou, né, biológica, a gente pretende fazer melhor. Amém. Né, sermos melhores. Vocês já escorregaram alguma vez na vida? Puxa, fiz isso. Devia ter feito. Se eu for falar, né, eu sou sanguínea aí, então... Ah, já escorreguei várias vezes Todos os fisicamente. dias, Caindo mesmo. Eu disse, não era pra dizer. As palavras, assim, eu tento controlar bastante, né? Isso aí é uma característica sua. eu tento mesmo, eu penso Você bastante. é muito moderada. Eu tento ouvir muito mais. É. Tanto que acho que lá em casa quem fala mais é ele. Eu sou mais o ouvido. Então, acho que com as palavras não é tanto. Mas muitas vezes eu escorrego, acho que de não ter feito. Eu acho que eu penso nisso. Eu poderia ter feito outra coisa. Então, acho que meu pensamento é esse. Poderia ter falado outra coisa, né? Eu poderia ter feito mais. Então, acho que seria nisso. Nesse Certo. aspecto. Se você já está falando aí que você modera, né? E que a Linaldo fala mais, Uhum. vamos falar. O que faz você falar? A gente tinha combinado outra coisa. Tinha, e eu já tava pensando na resposta. Porque o que me faz calar É Linaldo. é ele mesmo. Ele percebe quando eu tô brava. Assim, de repente fez uma brincadeira, né? Quando ele fez alguma coisa de errado, aí Você sabe que às vezes teve dias da gente estar ouvindo o culto, né? Em casa, assistindo o culto. E não sei, Sara nesse dia tava com a gente. Aí a Linaldo disse uma coisa, Liv certamente não está aí. Ou ele pregou um pouquinho mais, Liv não está aí. eu controlo, eu olho, ele entende pelo olhar. Ele Esse entende pelo também ele olhar. entende pelo olhar. Pronto, aí o momento, o que te faz falar. É depois eu pregar, você me Mas lá em casa, esse é meu papel, fazer o crivo. Mas acho que a Esther me faz falar. Sim. Então, hoje, eu acho que minha fala maior é com a Esther, em mas relação à educar filhos Esther. faz a gente falar. Bastante. Né? Até hoje eu pergunto, Sara, você escovou os dentes? Sara, você Olha fez aí. isso? É. Sara, você fez aquilo? Esse é o momento que eu mais falo realmente. Se bem que lá em casa todo mundo fala muito, Isso é bom. não é? Então, vocês peitam a situação, Elinaldo? Você peita a situação ou... Não, eu não vou enfrentar isso. Assim, Como é? depende da situação, né? Eu acho que eu tento ser muito pacificador. Certo. Mas assim, quando tenho clareza de que exige uma postura mais firme, mais forte, isso aí o pessoal, talvez os meus liderados, talvez as crianças, né, também saibam. Muitas vezes as pessoas olham assim, eu imagino a Liv ser a mais dura, mais rígida, né, com as crianças, né? Quando fala de criança, você entende talvez um coração mais amolecido, né, abrandado, mas eu sou muito firme com as crianças, sou muito mesmo, assim, muito exigente, não no sentido assim, no sentido de corretivo mesmo, né, de mostrar para elas que existe um certo e um errado, existe uma separação, né, entre o que está legal e o que não está, e demonstrar a nossa expectativa em relação a elas, né. Então, muitas vezes, agora quando nós lidamos com adultos, né, com ovelhas, com liderados, é diferente. A gente sempre tem um cuidado, porque a ovelha já não é mais uma criança, né? Não é instrutivo, né? Sim. Na verdade, muitas vezes é de orientar, é de discernir, é de tentar alinhar, né? Então, eu acho que meu objetivo sempre é tentar um alinhamento. Talvez seja uma palavra... Afinar, né? A nossa conversa. Já que eu sou da música, né? Refinar, né? Então, eu sempre busco muito isso, né? A Liv
também quando precisa, ela vira Uma leoa. uma leoa. Tá certo. Já que a gente tá falando de criança, a gente pode perguntar assim a vocês. Qual é a primeira memória que vocês trazem aí da infância de vocês? Aquele cheiro, né, característico, às vezes, né? Eu me lembro muito de um macarrão que minha avó fazia, minha avó paterna, né? Ela também tinha um queijo que ela comprava. Ela morava em Natal, morava em João Pessoa, mas eu sempre ia lá. E um queijo, né? Um macarrão. E a preta fazia, assim, um cachorro-quente muito gostoso, que o cachorro-quente na Paraíba não é igual daqui, né? Com carne, com salsicha, verdura. Enfim, é já uma refeição própria, né? Fica desse tamanho, bombado. né? Enfim, eu me lembro muito dos cachorro-quentes da preta, né? Eu não gosto muito de feijão de almoço, eu não gosto. Depois a gente conta essa história por quê. Enfim, mas então assim, eu tenho essas memórias. E vocês? Quais são as de vocês? Olha, pensar na primeira é difícil, assim. Como eu falei, eu não tenho muita memória. Então, eu vou voltando, acho que eu vou mais pelas fotos, né? Pelas fotos de família, pela descrição da minha mãe. Então, assim, né, essas lembranças de quando eu operei, eu tenho algumas que eu não sei se são confundidas com fotos, mas você falando, eu também lembrei da macarronada da minha avó no Rio de Janeiro. Um cheiro, um gosto, cheirinho, né? um gosto, assim... Peculiar. Gostinho diferente, de infância, né? Exato. Mas é porque a gente guarda as nossas memórias pelo cheiro, né? Pelo gosto. Né? E isso é muito interessante, né? Eu até tava lembrando da minha primeira memória, assim, talvez seja que eu tenha tido recentemente, não tava falando com minha mãe essa semana, e a gente tá em período de Olimpíadas, né? Sim. Então eu tenho uma memória, quando meus pais, eu nasci no Rio de Janeiro, né? Sim, carioca. Sou carioca. Só nascido. Filho de nordestino. Então assim, criado tudo aqui, desde um ano de idade até Cuidado, o viu, momento. que a titia da Tijuca tá tiririca contigo. Se ela te pega, ela te bate. Ele Ó, não tá pegou vendo aí? nada, não pegou nada de peguei sotaque. nada, nem chio, né? Não. Eu sou um carioca meia boca. Ai. Mas aí minha mãe veio pra cá, né, meus pais, e a gente morava no Guará desde então. Minha mãe gostava de costurar, e eu entrava, ela abria a máquina abria assim e fazia como se fosse uma casinha. Eu me lembro que eu entrava ali, ficava no pedal e tinha uma espécie de volante ali, eu brincava e eu me lembro... a máquina de costura. A máquina de eu costura. Eu também fazia isso. Aí eu entrava, brincava, eu me lembro que eu não sabia o que estava se passando, mas eu me lembro que era alguma coisa do vôlei. Sim. Na época, se eu não me engano, o Brasil ganhou no vôlei, inclusive o Brasil perdeu recentemente, né? Mas o Brasil estava ganhando, acho que iniciando ali uma série muito vitoriosa, né? Sim. Em Barcelona 92. Exatamente. Barcelona 92. Foi a primeira medalha do Zé Roberto Guimarães. Foi uma coisa que eu com a tava masculina. assim, eu não sabia muito bem o que Nossa, estava se fiquei passando. muito emocionado naquele dia. Eu gosto muito de vôlei, né? Olha só. Achei o Assim, máximo. Carlão, aquilo. Giovanni. meu Deus, Exatamente. esses são os nomes. Renan. Ixi, olha eu. Aí. Eu só sei vocês dois. Né? Depois veio o Tandy. Se eu falar mais, né? O pessoal vai confundir da época do Não, Alexandre. vai Eu saber não sou, qual é a né? idade. Só pra lembrar, eu tinha uns 3, 4 anos nessa época. Eu tinha 12 anos, sabia? Quando ele ganhou a primeira medalha. Ai, que top. Deixa eu falar mais uma coisa. E o valor da família na vida de vocês? Que valor a família tem pra vocês? Olha, pra mim, eu também sou do Rio, né? Minha família é do Rio, mas também nasci... A titia da Tijuca também te pegou, hein? Lá em casa verdade. Tem um chiadinho bom lá em casa. Tem. Principalmente Lincoln. Meu pai tem bastante. E aí, eles vieram pra cá, só meu pai e minha mãe. Então, aqui em Brasília, éramos só nós. Então, éramos nós 5. Então, daí, eu acho que a gente já entendia muito precisamente o que era família, né? Era contar um com o outro. Meu pai e minha mãe não tinham mais ninguém, né? Não conheciam mais ninguém aqui em Brasília. Então, ali começou para mim a importância da família. Ter as minhas irmãs foi fundamental, né? Até hoje. Claro, passamos por brigas, né? Imagina 3 mulheres em casa. Mas desde sempre, a gente sempre foi muito unida. Então, a importância hoje que eu dou para nossa família veio realmente da minha primeira família, entendendo tudo que Deus fez, né, na minha casa. Então, hoje eu consigo desfrutar disso, sabendo que realmente família é um valor inestimável mesmo. E Brasília é feita de famílias muitas vezes forasteiras, né? Que Nós vieram 3 de fora, aqui. né? Exatamente. Famílias que vieram para construir, para trabalhar, para ter uma vida que começou em outro lugar, né? Foi o caso dos meus pais. Meu pai é fuzileiro naval, casou com a minha mãe, morou lá um tempo
acho que foi pouco tempo, Natal, já desceu pro Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro me teve, já veio para Brasília, né? E aí teve a maior parte da nossa família aqui em Brasília. Então, assim, a família que vem para Brasília, muitas vezes, ela entende que a importância, né, de estar junto, de estar agrupado, de ter um núcleo forte, uma unidade, né? Porque muitas vezes você não tem família nessa nova localidade. Apesar de que a família da minha mãe já construiu boa parte de Brasília, né? Ou veio aos poucos. Então, eu tenho pelo menos uns 10, 11 tio-avós aqui, irmãos da minha avó, né? Minha bisa teve 23. Então, metade do... Corajosa. Essa aí é guerreira. Então, Valente. eu não posso reclamar nunca por ter 3. A outra tinha 23. E ela viveu até os 89, viveu muito bem. Então, assim, essa importância de ter a família perto é uma coisa que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, eu nunca tive meus avós por perto. Então, a gente nunca soube o valor. Mas é bom ter avó. Né? Ontem eu tava dizendo, eu quero mimar muito meus netos. Né? E vai mesmo. E é precioso. Vai. Isso é precioso. Ver, assim, os nossos pais... exatamente, vivendo essa fase que a gente não teve como filhos, né? De estar muito perto dos nossos avós, porque uma avó vive em Olinda, a outra vive no interior do Rio Grande do Norte. Os avós da vivem no Rio de Janeiro. A gente não se via por anos. Então, isso está sendo uma experiência extremamente gratificante. Maravilhosa. E começar uma nova família. Vocês começaram uma nova família, vocês já falaram aí. Vai além do emocional. O que é que traz essa nova família? Como é que se constitui uma nova família? Eu acho que tem que ir além do emocional, senão certeza. A gente se perde, né, no meio do caminho. Então, a gente foi aprendendo, né? Então, a gente acha que já tinha o valor emocional bem arraigado, sabendo da importância das nossas famílias, né? Então, isso foi muito presente. E aí, a gente teve que aprender o resto, que aí não é só emocional. A gente tem que ter muita razão, né, na educação dos nossos filhos. Tem que ser muito intencional. Sim. Então, eu acho que aí vai além do emocional mesmo, né? Então, verdade. Hoje, com os nossos filhos, a gente consegue presenciar isso, que tem que ir além do emocional, fazendo um equilíbrio mesmo, né? Não pode faltar, mas tem que existir esse equilíbrio, né? E às vezes as pessoas confundem, né, a emoção, né? Por exemplo, coloca amor como uma emoção, como mas é mais razão, é mais intenção. É o ato de decidir amar, né? Ou seja, tá mais do que um sentimento, é fazer, é aplicar, né, aquilo. Então, acho que a gente entendeu muito bem, assim, a gente parte desse pressuposto, o coração ele é bem enganoso, né, e como sempre das emoções, do querer, das vontades. Então, se a gente não tiver um alinhamento espiritual, aí eu acho que a família... ela tá com os pilares enfraquecidos, né? É como a casa na areia mesmo, né? Porque se a gente bem pensar, Deus foi muito intencional quando mandou, né? Ou enviou Jesus para nos salvar. Ele tinha um só objetivo, né? Então ele foi intencional. Jesus nasceu com a missão e um propósito. Então, e aí ele fez isso e voltou lá para onde era o lugar dele. E marcou toda a história. E toda essa referência da gente como criaturas no relacionamento com o Criador é no aspecto comparativo de uma família, né? Sim. Deus envia o seu único, seu filho, né? Então, assim, a gente vê o verbo se fazer carne e habitar entre nós. Então, assim, então a gente sabe que todos aqueles que creram nele, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, né? Então, assim, a gente poder fazer parte da família de Deus, isso é transformador, né? Então, quando a gente tem essa mentalidade de que Deus nos deu esse privilégio, né? Esse livre acesso através do Filho, então a gente também ressignifica a nossa família, né? Sim. A gente entende assim, olha, o Pai, o Criador fez isso, nós somos reflexos de toda Até na hora de punir nossos filhos, de corrigi-los, a gente tem que ter... Né? Porque Jesus não obteve tudo de Deus que ele queria, né? Teve uma hora que Deus disse, ei... Aí não, né? E Jesus era bem resolvido no papel dele, de filho. Ele não deixou de exercer o tempo todo. E ele exerceu paternidade como filho, né? Porque ele já falava com seus discípulos, filhinhos, essas coisas. Ele tratava como filhos, né? Então, é uma relação de família. E assumiu, assim, o papel de pai, de irmão, né? De cuidado, né? Do irmão mais velho mesmo, né? E de filho obediente. Sim, de filho obediente. De filho obediente. É verdade. Me diga uma coisa, a gente falando nisso, eu me lembro muito assim, e o futuro? O que é que vocês esperam do futuro? Você tem 3 filhos, né? A Esther, a Lia e o Levi. E o que que você pensa que o futuro vai trazer para eles? Nesse mundo que a gente vive?
Falar de futuro traz uma alegria, a gente logo pensa em coisas boas, mas, né, também traz algumas preocupações, exatamente de como o mundo tá, né? E eu trabalhando em escola, eu consigo ver isso de muito perto. Então, realmente, eu penso no futuro, pensando e agindo agora. O que eu posso fazer agora para que o futuro dos meus filhos seja melhor? Então, eu busco essa intencionalidade exata mesmo, de fazer agora para colher depois. Eu penso muito em relação às crianças, né? E até os meus alunos mesmo, né? Sim. Eu sei que eu vou colher no período de 1 ano, que eu vou estar com eles, né? Sim. Então, eu penso muito no início. Então, acho que é agora, essa é a hora. Então, eu falo de futuro, sim, muito feliz e vendo muita coisa e desejando muita coisa para eles. Mas eu penso que é agora, que é o começo. Que a gente precisa agir agora para que esse futuro deles seja brilhante como a gente sonha, né? Todo pai sonha, com certeza. Né? E assim, no contexto de igreja, quando a gente vai vendo nossos pequeninos crescendo, né? A gente vai vendo umas promessas de futuro, assim, que a gente fala. Principalmente eu sou pai de 2 meninas, né? Lindas, maravilhosas. Vou defender elas como as mais, né? Com certeza, as princesas. Assim como todo pai, mas às vezes, olha, tá prometida ali. Eu falei, que conversa, rapaz. Aparta de mim, Satanás, né? O ruim é que a gente... O ruim pra gente que vive mais intensamente, né, na igreja, no evangelho, conhece. Então a gente sabe algumas coisas e aí às vezes as pessoas falam, né? Eu digo, não é assim, né? A gente vem logo aquele pensamento que a gente não gosta de dizer, mas é um preconceito, né? Uhum. A gente já tem aquele preconceito formado. Uhum. E aí já vem, não é assim, né? Com a minha também acontece isso. Aparecem os prometidos, mas... Com a nossa acontece isso demais. Mas eu dou graças a Deus porque é nesse contexto que aparece, né? Porque é o melhor contexto, é o contexto de pais que também estão na mesma intencionalidade que nós, né? Criarmos crianças, né? Bem fortalecidas, Sim, né? Na palavra, na fé, numa fé bem estabelecida com o Senhor, né? Sim. Então, assim, tem uma fala... Acho que é mais antiga essa fala, né? Deixa esse menino que ele se cria, né? Antigamente tinha essa fala porque os meninos não tinham tanto acesso, né? Acho que o acesso... Nós vivemos a era da informação, da tecnologia, e as crianças não tinham acesso. Então, eles se criavam porque eles tinham a referência do mais velho. E do pai, né? Ou dos amigos avós. Mais velhos, ou dos pais, ou dos avós, da família, de um contexto mais próximo, né? A família era mais próxima. Era um contexto mais de presença, né? E hoje a gente vive num contexto de afastamento, de bloquear os nossos filhos de brincar muitas vezes lá embaixo sozinhos, né? De ficar muito restrito ali e às vezes acesso ao mundo, né? Eu brinquei muito na rua, através de deixava. Porque era o que tinha, né? Então, na sexta-feira, eu amava a sexta-feira, né? Brincava de baleado, brincava de barra-bandeira, brincava polícia de ladrão. Né? Eu só queria ser polícia. Eu não queria ser ladrão de jeito nenhum. Mas me diga uma coisa, outra coisa dentro desse contexto. Que foto, né? Tem aquela brincadeirinha do Rio. Tira foto, mãe, né? O pessoal faz com os cachorros, os gatos. Vamos trazer para nós. Que foto Jesus faria de Lívia e Alinaldo hoje? Como pessoa, como ser? Eita! Meu amor. Senhor Jesus. Que se ele já topasse tirar uma foto conosco, a gente já tava feliz. Meu Deus, estamos aqui na orla, né? Então eu vou me incluir. Vamos tirar uma foto agora. Eu acho que a fala seria igual a de Pedro. Vamos montar uma tendinha aqui, Senhor, e vamos ficar, porque tá bom demais, né? Mas acho que seria uma foto de servos do Senhor que entendem, compreendem seu papel, né? E buscam ser humildes como o Senhor foi, né? Ele sendo Deus e escolheu servir, né? Sendo obediente, né? E assim, a gente procura servir, né? Como a gente muitas vezes acha que precisa ter um cargo ministerial para servir, né? E às vezes as pessoas acham que só os pastores ou os ministros devem servir na igreja. Líderes, né? No entanto, esse é um chamado para todo servo do Senhor. Esse é um chamado para todo transformado, né, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Então, essa deve ser uma mentalidade da igreja. Servir, serviço. Acessar as pessoas através de uma intencionalidade no servir, né? Legal, e você falou de foto, eu pensei, acho que se Deus fosse tirar uma foto nossa, tinha que ser uma foto espontânea. Porque eu normalmente não gosto de tirar foto, não gosto de posar. Então, eu acho que teria que sim, ser uma foto espontânea e seria exatamente isso, fazendo alguma coisa. Certo. Acho que representando Ralando. isso, servindo. Nós temos uma vivência, né? Uma convivência no Evangelho.
E me diga uma coisa, vocês, no trabalho de vocês, né? Vocês já sofreram preconceito porque são cristãos? Porque são evangélicos? Servem a Deus? Uhum. Eu acho que um pouco mais velado, né? Eu acho que o que já aconteceu comigo, num contexto de escola, eu sempre realmente, com as minhas crianças em particular, eu faço muita questão de falar, né? E elas identificam, logo elas perguntam. Elas têm essa curiosidade. Mas entre os professores, eu acho que rola uma percepção, ele vai percebendo que tem alguma coisa diferente, né? Então, eu acho que é mais velada no sentido de, não de preconceito direto, mas de, não vamos chamar ela para fazer isso porque ela não faz. E eu acho positivo, isso era bom. Então, as pessoas percebiam aonde eu poderia estar, onde eu gostaria de estar. E então, havia essa separação, né? Mas acho que nunca foi nada tão claro, né? Tão nítido. Eu acho que o Senhor Jesus chama a gente para uma fé pública, né? Sim. E é uma fé que vai expandir o domingo, o culto de domingo, as nossas reuniões como igreja, né? Sim. Acho que a gente representa a igreja onde a gente está. E o trabalho é muito isso, né? Então, assim, no meu trabalho eu entrei com uma turma, né? Alguns tinham alguma vivência com o Senhor, outros nem tanto, ou alguns traumatizados nessa vivência. Uhum. Mas interessante que quando eu cheguei nesse trabalho, então havia uma perspectiva negativa com relação aos evangélicos, ou aos líderes evangélicos. Tinha alguns pastores que falavam assim, isso é pastor? Aí, então assim, eu não era pastor quando eu entrei no trabalho, né? Então assim, eu sempre entendi assim, olha, o trabalho é o nosso maior campo missionário, né? Você gasta muito tempo da sua vida, você gasta muito tempo da sua vida no trabalho. Uma vez escutei isso do Douglas Gonçalves lá em São Paulo, vendo ele falando mesmo, ele falou assim, olha, se nós partimos do pressuposto que nós muitas vezes gastamos 8 horas do nosso dia, nós estamos mais com as pessoas do nosso trabalho do que com a nossa família, do que com os nossos irmãos. Sim. Então, é o nosso campo missionário. Então, assim, às vezes a gente tem uma pressa ou quer forçar as pessoas a crerem no Senhor Jesus Cristo por uma fala. Sim. Quando é uma vivência, uma construção, a gente pensa que né? as nossas mãos vão construir. Imprimir um testemunho, deixar exato. sua digital, né? Mostrar que você é diferenciado. Então, ver o respeito. Hoje eu vou completar já 10 anos no Corpo de Bombeiros. Então, ver o respeito que muitas vezes é um contexto muito masculinizado, né? Sim. Então, os caras muitas vezes trocam coisas que é comum no meio mundano. Mas quando eles me veem que eu estou perto, o Elinaldo não pode ver isso. Isso é bom. Ou para de falar. Isso indica, porque assim, é Respeito. um padrão de santidade. Não no sentido de santidade, ele tem que ser canonizado. Eles respeitam você. Mas ele é um cara separado. Ele decide não ver isso. Sim. E isso, ou seja, isso dá um testemunho. Isso gera um testemunho. Porque na hora que os caras estão fazendo Sua vida já falou pra eles. na hora, ele já deu um testemunho, sem falar nada. Então, às vezes, eles veem que você não quer participar. Mas na hora que eles estão ali naquele momento de descontração ou de curtição, mas na hora que tá pegando fogo, eles não vão atrás dessas mesmas pessoas. Sim, com certeza. Eles vão naquelas que são separadas, naquelas que deram testemunho, naquelas que eles acham que pode se referenciar. E eu dou glória a Deus porque o Senhor vai, depois de algum tempo, vai nos permitindo ter acesso ao coração de alguns amigos e sim, né, poder falar de forma mais direta e mais franca, sem... deixando o testemunho falar antes do discurso. Né? O que vocês viveram no evangelho que orgulham vocês? Yes, isso foi bom. Vim pra essa igreja, meu Deus do céu. Vim pra essa família. Porque a gente falou aqui de uma vida, né? Mas a nossa primeira fala foi muito disso. Onde a gente se conheceu, a pedagogia e tudo mais. Sim. Eu mal imaginava que eu era um simples... O Guará um dia vai me dar o título de cidadão honorário do Guará, porque eu sou um defensor do Guará, eu amo o Guará, eu amo essa cidade, chamo carinhosamente de Guaralahara, né, que foi os nomes estrangeiros dados na época da Copa. Tem a Taraioc, né? Taraioc, né? Tem Sobre a Disney, Sei Londres. Né? Então, Guaralahara mora no meu coração. Então, assim, eu não me enxergava saindo desse contexto. Inclusive, quando a gente casou, a gente foi morar lá, mas a gente já estava aqui há algum tempo, já quando a gente casou. E a gente nunca se desvinculou. Então, assim, Deus vai pavimentando realmente a nossa caminhada, a nossa jornada, de forma que a gente... Eu acho que eu nunca tinha nem pisado no Lago Norte antes de namorar com a Lívia. Eu falei, rapaz, eu jamais vou para uma igreja para lá. Não tem nada a ver com o meu contexto. Mas ver o caminho do Senhor, que ele é mais alto do que o nosso, né? Inclusive, quando a gente se relaciona com os amigos das antigas e eles falam, cara... tá lá no Lago Norte. E eles veem que assim, a gente já tá aqui há 14 anos. E há 14 anos que a gente
faz essa jornada, esse êxodo, né? De vir lá do Guará pra cá, né? A gente sempre fala no... Mas agora vocês não estão... Não, agora a gente tá mais perto, Deus é fiel. A gente gastava, assim, no domingo, de manhã e de noite, umas 2 horas de deslocamento, né? Verdade. E assim, sem reclamar, sempre muito feliz, muito contente, né? Num contexto que a gente não tinha, a gente só estava servindo a igreja sem nenhum cargo. Eu acho que é isso, é um cargo ministerial. Diminuir essa distância é também por conta das crianças, né? Sim. São vocês têm 3. Hoje faz muita diferença, né? Isso Na época também. só nós dois era bem tranquilo, É. né? Mas hoje faz muita diferença. Então, viver essa experiência aqui na igreja é uma coisa que a gente fala assim, glória a Deus. Não é que a gente acertou, mas o Senhor nos acertou, né? Ele nos conduziu. Nos conduziu num caminho que a gente mal imaginava que seria tão maravilhoso. Você acha, Linaldo e Liv, que as igrejas estão se comportando bem nas redes sociais? Olha. Você acha que o evangelho é entendido pelas pessoas que não conhecem Jesus, não conhecem o evangelho? Através das redes, as igrejas estão se comportando bem em levar o evangelho de uma boa forma, uma maneira... nas redes sociais. A gente conseguiu ver um pouco disso agora na pandemia, né? Quando todas as igrejas, seja ela grande, seja ela pequena, todas foram niveladas. No mundo inteiro, né? Todas foram colocadas no mesmo nível do mar, né? Sim. Vamos dizer assim, todas foram colocadas elegadas na beira do mar. ao online, né? Então, a gente pôde ver as igrejas que eram mais visionárias, né? No sentido assim, mais preparadas para comunicar o evangelho. Estavam na vanguarda, estavam preparadas. Aí a gente vê a nossa igreja... sem saber, acho que nenhuma sabia, obviamente, mas sem saber, já estava trilhando caminhos para comunicar através... preparando, né? E assim, a nossa igreja já estava passos adiante antes disso tudo acontecer, né? Tanto com a parte de se comunicar através das redes, como também de transmitir. Então a gente pôde aperfeiçoar de uma forma maravilhosa. Mas a gente também acompanhou igrejas mais simples, que não tinham... Às vezes igreja grande, relevante, que não tinham essa preocupação de comunicar com essa nova geração. É uma geração online, né? Uma geração líquida, virtual. Onde a filosofia é líquida, né? Eu até tava falando com a galera, eu tava fazendo um experimento. Eu sou um cara de postar muito. Tanto é que acho que 80% ou 90% das minhas postagens na rede social é relacionada à igreja, à fé pública. Eu gosto de falar disso. Então, quando eu transmito alguma coisa de mim... Não sou eu, né? E eu tive umas semanas fazendo isso, um experimento meu mesmo. E eu entendi que para o pessoal dessa geração, muitas vezes, o discipulado modernizado é exatamente seguir o outro através de uma rede social. Mas dando a mesma igualdade do aspecto da presença, o que não é. Porque ali você tá vendo só o que a pessoa escolhe colocar. Você não vê, você não tá vendo se ela tá sofrendo, se ela tá triste, se ela tá depressiva. Ela mostra o belo, geralmente. Ela né? mostra resultado, não mostra o processo. Exato. Mostra, às vezes, o prato lindo do lugar maravilhoso, mas não mostra... Mostra o que ela trabalhou pra ganhar o dinheiro pra pagar aquele prato. Não mostra o feijão com farinha. Ou quanto ela estudou, né? Ou quanto a pessoa estudou, né? Verdade. Que tem uma capacidade e tem uma profissão ou ganha dinheiro de uma forma que paga aquele prato, né? As pessoas... Então, hoje em dia, o que eu vejo é exatamente isso. As pessoas olham para a vida das outras nas redes sociais e olham também para as igrejas, muitas vezes, né? E dizem assim, nossa, eu quero aquilo de fulano, mas não se propõe a passar pelo processo que fulano passou, né? Pagar um preço. Pagar um preço. Toda a finalização, né? Todo prato terminado numa mesa de restaurante tem um processo. As nossas vidas têm um processo, né? Nós somos aperfeiçoados no processo. A Bíblia garante isso, né? E nas redes sociais, né? Nós ganhamos, né? Fomos premiados, pô, Batata, Fafá, né? E essa turma boa aí. Os magrinhos. Os magrinhos, né? Aí, e assim, eu louvo a Deus pela vida do Fafá, ele estava com Covid, né? E se recuperou, e glória a Deus, né? E que Deus tem, assim, trazido eles aqui para o nosso meio e ele tem sido bênção, né? Isso é muito importante. As redes sociais, até nisso proporcionou, né? O Valdinei também, né? Que é aí o chefe
deles aí, né? Também. Que se conectou para uma programação de rede social, divulgar em Com rede social, certeza. veio no drive-in, né? Exato. Que a gente teve os drive-ins marcantes Exato, no ano passado, É. e você vê a possibilidade que a rede social nos dá, né? Então, assim, abriu o mundo, abriu o né? mundo. Então, É. por mais que as igrejas não tivessem essa intencionalidade, elas notaram que, por mais que haja um atraso, é importante se comunicar. Sim. É preciso. É uma forma que não pode ser desprezada, né? Porque a igreja que fechou e não se comunicou, morreu. Com certeza. Né? Então, Você, falando um pouquinho também, né? Assim, o mundo hoje, esse mundo líquido, né, que nós vivemos, é também marcado pela, vamos dizer assim, superficialidade das pessoas, das coisas, dos sentimentos. Muitas vezes, né, os sentimentos são rasos. Na minha época, eu estudava lá em casa, tinha a Mirador, a enciclopédia, né? E quando eu queria complementar meu trabalho, eu ia na biblioteca e consultava a Barça, né? Hoje em dia, Também. você vai no Google, né? Rapidinho. E tá lá, se você brincar, tem o trabalho pronto, você só faz imprimir, mudar seu nome, né? tem site de trabalho pronto. E os Não professores- visitem esses trabalhos, viu, os garotos? professores fiquem Jovens, atentos. por favor. Em nome de Jesus. Enfim, nós vivemos num mundo falso ou verdadeiro? Líquido ou sólido? Eita. Eu acho que aí a gente pode trazer a rede social, né, como um grande fator que traz essa superficialidade. Afinal, foi como a gente falou, não dá para um processo ser fotografado, Sim. não dá para ser filmado. Tem que ser vivido, Exatamente. vivenciado, né? Afinal de Processo. contas, a rede social, ela é instantânea, no momento que está acontecendo, né? Então, a gente não consegue verificar um processo. Como você falou, um prato finalizado, né? A gente não consegue ver que tem uma louça suja atrás. E tem que Né? ter ido cedinho fazer as compras. Exatamente. Aquela feira do início do dia, 5, 6 5 horas horas da manhã. Exato. Né? Se você quer o melhor peixe, você tem que ir cedo Cedo. lá no Isso, mercado, é né? isso. E a rede social, hoje, ela proporciona uma comparação muito desigual, Sim. né? Infelizmente, a gente entra nesse processo de se comparar com alguém e impede desigualdade total, porque a O gente... que rouba a felicidade das pessoas. É aí que cai o contentamento, e aí que vem a superficialidade. As pessoas acham que se conhecem. A gente acha que conhece Que alguém um like famoso. eu tô amando, É. né? E que são palavras de afirmação, né? Sim. Hoje o like vale como isso. E a gente se sente próximas a pessoas distantes, se sente próxima a pessoas famosas. Mas também esquece os que estão perto, Exatamente. muitas vezes. Então eu acho que a rede social, ela está realmente grudada nesse aspecto de superficialidade. Eu vim com a camisa aqui, ó. Mas livrai-nos do fake, amém. Tá vendo aí, ó? É verdade, Porque- fake news hoje, meu Deus, é essa coisa do falso, né? Que eu acho que a verdade. rede social muitas vezes carrega uma multidão. E muitas vezes nós estamos dentro dessa multidão. Exato. Nós somos conhecidos como a geração da informação, da tecnologia, só que é uma geração rasa, Isso, exato. né? Assim, a gente tinha uma dificuldade tremenda para ter acesso à informação, ir numa Mas ficava, biblioteca, porque a gente ir na ia. Barça e Exato. experimentar, Mas era tocar umas seguro, páginas. né? Mas Era era seguro, é uma seguro. informação Era- segura, revisada, né? Exato. E às vezes até uma revisão antiga, né? É. Às vezes era uma Barça de alguns anos atrás, já não era mais... Por exemplo, eu me lembro que tinha umas Barças antigas que às vezes ainda era Iugoslávia, Sim, nos aí anos já 90 já tinha tava dividindo. Aí eu falei, rapaz, não tem mais... Tem a um monte de... Tchecoslováquia. Tchecoslováquia, né? E tantos outros países que surgiram ali, Croácia e tudo mais. Exato. Mas você vê, nós somos a geração que tem acesso à informação, mas a geração rasa, a geração de muitos quilômetros, né, de extensão, extensão. mas Profundidade. 10 centímetros de profundidade. É Ou seja, verdade. ninguém é mais profundo nas coisas. Então, eu acho que é exatamente essa pergunta que você falou. As coisas são muito rasas, né? Você E tem cada hoje- vez menos profissões especializadas. Sim. A pessoa conhece tudo, É. conhece o processo, pega o material, faz, sabe? Domina todo o processo, né? E muitas vezes, por exemplo, eu estava escutando um filósofo falar, né? Ele disse, quem é que vai se destacar hoje, né, como profissional? Quem tem mais um pouco de profundidade. É quem está se colocando melhor no mercado, aparecendo, é quem tem um pouco mais, né, de profundidade, que faz as coisas melhor, Sim. né? Exatamente. Não é muito, né? Mas eu acho que é exatamente... É porque já vai exigir um esforço, né? É verdade. E o- Eu queria agora, a gente já conversou bastante sobre vários assuntos, né? Eu queria que a gente passasse agora para um quadro que eu chamo Ioiô. E vocês têm que responder com uma, se possível, com uma palavra. Tá bom? Então, vamos lá.
Você responde, depois responde, aí vocês trocam entre vocês o que for mais conveniente, né? Vamos lá. Qual a sua meta de amanhã? Fazer isso. Me organizar. Eita, Senhor. Me aperfeiçoar. Sim. Você tem uma amizade de rocha verdadeira? Sim. Tem. Você, Elinaldo? Eu tenho algumas. Ah, que bom. Glória a Deus. O que é verdade na sua vida? Pra você? E o nosso relacionamento. Ah, sim. E o Cristo seu? Jesus, né? Amém. Glória a Deus. Então, 2 relacionamentos. Sim. É verdade. Você, Liv, quando acorda, você é uma laranja doce, azeda, talvez sem sal ou insossa? Acho que depende das horas dormidas. Ah, sim. Isso. Mas boa, geralmente- boa saída. Olha lá, ó, ganhou. Quem quer rir, tem que Oi. fazer rir, Pra ó. mim você é docinha. Docinha, ó, tá vendo? Mas geralmente... Qual o seu time na vida? Qual o time de vocês na vida? Sim, Elinaldo é doce, azedo, salgado, sem sal, insípido, como é esse negócio aí? Não, ele acorda animado. Esse também. Já pronto pra agir. Então, eu tenho o meu processo, né? E me diga uma coisa, qual o time de vocês na vida? Qual time? Eita. Pra mim é o time da IBLN, Ah, o time Ah, da minha comunidade de fé. Isso aí é um time que eu defendo e levo pra onde eu puder. é o time da união, se eu que puder definir, bom. da união. Pra quem você levantaria a mão e aplaudiria? Isso é. Uma pessoa. Ai, uma não dá não. Acho que meus pais e minha sogra e meu sogro. Eu ia falar meus pais biológicos, né? Que inclui meu sogro e minha sogra. E meus pais espirituais também, né? Meus pastores. Sim. São referências para Que nós. bom, Eu obrigado. realmente... eles estão sentados, como o pastor Alexandre gosta de falar, na arquibancada da minha vida. É verdade. Vocês seriam eleitos para algum cargo? Não. Não sei E fazer qual política cargo? de mim mesma. Acho que Qual não. cargo? Não Mas você seria. já é eleita, você sabia disso? Você é eleita mãe, né? Serva do Sim. Senhor. Sim. Mas você não se considera, tá vendo? É Olha? verdade. Você É já verdade. foi eleita. Olha aí. Eu já até ocupei alguns cargos, né? Olha aí. De síndico, de representante de turma. Já foi eleito, já foi Presidente de eleito. Grêmio. Ganhou Mas votações já. eu acho que essas eleições vieram assim, de serviço. Então, é pra servir. No dia a dia, vocês usam máscaras? Hoje em dia, né, meu amor? As máscaras Físicas, né? físicas Usam. vêm, né? Mas eu acho que a gente tenta ser, pelo menos, polido, né? Eu acho que, como a gente falou aqui, acho que essa palavra talvez resume, intencionalidade, Sim. né? A gente tem que se fazer, como o Paulo fala, né? Se adaptar a essas circunstâncias para acessar o coração de todas as pessoas. Então, eu acho que a gente naturalmente se comporta de uma forma em alguns lugares, mas não querendo ser fake, né? Porque eu acho que a máscara denota isso, né? Que não é quem você realmente é. Então, acho que a gente precisa fazer algumas adaptações. Mas acho que máscara não... Que resposta vocês esperam de Deus? De que eu tô no caminho certo. Ah, que bom. Quem é você no grupo? Quem são vocês no grupo? Você, Liv, quem é você? É a que encerra o grupo? É a que fala no grupo? É a que é a animada? Como é que vocês que são? escuta mais, que lê mais e fala menos. Eu também sou o que falo. Né? Eu fico só escutando. Essa Não pergunta é, foi não. proposital, intencional. Não é Eu mesmo? sou o que falo menos. Tá? Aham. O pastor tem me observado, né? Ele Aham. fala, ele não fica calado ali, mas aí ele vai lá e solta a informação para a pessoa certa. Que aí eu uso as pessoas de megafone. Eu Não, falo algumas coisas engraçadas. As meninas aqui dizem, nunca recebi um áudio de 5 minutos do pastor Alinaldo. Ah, imagina. Uma mensagem desse Imagina. tamanho. Eu sou o rei Mas eu parei com isso. Ah, parou? De vez em quando. Ah, eu vou sim, ainda. progrediu. Glória a Quando Deus. recebe é Nossa. porque tá sério o negócio. Você é porta-janela? Liv. Porta-janela? Você é porta ou janela? Você fica observando ou vai lá, passa pela porta, vai resolver? Eu sou mais janela. E você, Elinaldo? Eu sou mais porta. Sou intruso. Vocês são terra, céu, mar. Nossa.
Ai, meu amor, pensa aí. Eu sou leigo, eu sou mar, eu sou a onda, meu irmão. A gente tá no lago, eu sou Aí, ó. lago. Essas perguntas são todas intencionais. Aquele Lago Norte, Lago Oeste, Lago Colina, Reviver. Aí, ó. É A cautela mesmo. imobiliza vocês? Imobiliza? A cautela imobiliza? Ela me freia. A cautela liga o alerta. Uhum. Não falar de amor, o problema é que confundimos amor com perfeição. Você é exagerada, Elive? Não, eu tento ser equilibrada. Uhum. E até no amor mesmo, quando Sim. a gente acha que exagera, mas eu creio que seja na intenção de Você, Elinaldo? melhorar. Eu acho que eu me dou, assim, É com mais vontade, É né? verdade. Eu me entrego mais. O amor próprio é a paixão mais durável que eu conheço. Vocês são ousados? E aí, meu amor? Não sou usada. Acho que precisaria mais, inclusive em questão de amor próprio mesmo. Acho que deveria ser mais. Vocês já mataram... Sim, Elinaldo, desculpa. Não, eu sou... Você é ousado. meio termo. Você é 50-50. ousado. É. Os pontinhos você Eu sou preencheu na hora. ousado, eu sou ousado em me entregar, não de me propagar. Você já matou algum sentimento em legítima defesa? Porque isso aí que essas últimas perguntas são todas de Zach Magiegs, né? É um poeta da internet, né? Ele diz: já matei alguns sentimentos, mas foi em legítima defesa. Você já matou alguns sentimentos? Você precisa prosseguir. Acho que sim. A gente mata as coisas e se justifica. Acho que esse é o caso, né? É verdade. É sempre em razão de alguma coisa. Uhum. Mas eu acho que eu já tentei matar sentimentos ruins mesmo, né? Orgulho, mas em legítima defesa mesmo, buscando alguma coisa melhor. Buscando os frutos do Espírito, a gente tem que matar vários sentimentos nesse aspecto, né? De que você tem saudade? O que traz saudade pra vocês? Eu acho que do sentimento de antes, de só nós dois, de namoro, de início. É um sentimento que a gente passou por isso e não volta, né? Então eu teria Como vocês vontade. lidam com a dor? E aí? Eu sempre olho pra cruz. Eu acho que não tem dor maior, então isso me gera uma esperança de que, né, nós podemos melhorar sempre e alcançar uma fé entendível, compreensível, né? O que irrita vocês? Oi, Naldo. E Alinaldo, o que é que irrita você? Ela fica irritada comigo. Porque normalmente eu me esforço. Você é mesquinho ou como diz na minha terra de Bará? Vamos dizer Mão assim, mais aberta? desprendido. Mão aberta. Sim, somos mais desprendidos. Graças a Deus. Somos. É como é a vida pra vocês? E hoje a gente entende como um momento de união, de buscar sempre estar junto, de dedicação, né, aos nossos filhos, à nossa igreja, ao serviço, ao ministério. Então, acho que a vida é oportunidade. Certo. Agora falando, né, nós comentamos aqui que a gente ia fazer umas perguntas de quantificar, né? Vamos quantificar as nossas vidas e algumas coisas da nossa vida, né? Eita. Por exemplo, quanto vale um exemplo? Olha, não vale, deveria ser dado de graça, né? Não no sentido de que não vale nada, né? Mas eu acho que deveria ser oferecido de graça. Afinal, a gente influencia pelo exemplo. Sim. Então, acho que ele deveria ser dado de graça. Certo. Diga, Linaldo, e aí? Quanto é que vale um exemplo? Um exemplo vale uma vida, né? Eu acho que o exemplo ele só pode ser transmitido por uma perspectiva de vida, né? Então, ele pode valer algumas vidas, né? Em detrimento disso, né? Certo. E quanto você receberia para renunciar a um sonho? Não, eu não aceitaria nenhum valor. Para ter uma pessoa aos seus pés? Eu já tenho. Ah! Alguns...
Há alguns anos. É, os pés mesmo, né? O Senhor Jesus falou que é pra pegar a toalhinha e lavar os pés. Você então... renunciaria aos seus sonhos por algum preço? Algum valor? Só se Cristo nos orientasse nesse sentido, né? E aí, você para ter uma pessoa aos seus pés, Elinaldo, quanto é que você pagaria? Você já tem? Eu já tenho alguns pés pra me inclinar já. Não preciso de ninguém nos meus pés, não. Senão vai ficar mais rebaixado ainda. Quanto é que você pagaria, né, pra não fazer o que você faz hoje? Olha, profissionalmente falando, eu tenho repensado muito, né? Então, eu começaria a analisar, não pela minha função em si, né, de ser professora, mas pelas horas trabalhadas e fora de casa. Então, hoje eu vejo a importância de ter mais horas em casa. Então, talvez seria um valor mais alto aí que eu colocaria. Quanto custa a paz pra vocês? Nada pode pagar a nossa paz, né? É. Eu acho que a paz é sem valor, né? Eu tenho duas perguntas para fazer, né? Qual o valor de Jesus na sua vida? Eu tenho essa pergunta e mais outra. Tudão, né? Eu acho que ele é exatamente o preço final, o preço de sangue, né? Esse é o valor de Jesus Cristo na nossa vida. Ele entregou tudo e por ele eu vou entregar tudo. Então, é viver com esse propósito. Não, é base verdade, mesmo, verdade. E qual tapa do dia? E Hoje aí? eu vou dar um tapa. O tapa do dia. Olha, pra mim, de questão de aprendizagem, né? De algo de agora mesmo e de agradecer mesmo. Então, acho que eu falaria que a avó e a avó são fundamentais. Ai. A gente só tá aqui hoje porque Existem... Eles estão lá pagando um preço. Então, aproveitem, amem, né? Vovô e vovó, eles são fundamentais. Que bênção. Um reconhecimento. Diz amém que o ouro vem. Uma fé pública. Eu acho que isso é que é o ouro, né? É verdade. Eu acho que A gente reconhecer quem pagou um preço tão alto por nós, né? A gente vê atletas que estão podendo transmitir Cristo através verdade. daquilo que eles fazem de melhor. Sim. E a gente pode transmitir Cristo em tudo que a gente faz de melhor. Glória Toda a a Deus. excelência que a gente aplica na nossa profissão, na nossa casa. Eu acho que Cristo, ele pode responder. Ele nos deu o melhor. Jesus Cristo era o seu melhor. Não precisa de um pódio, né? Não. Precisa de... Ele já ganhou. exatamente. Né? Já ganhou da cruz e nós vencemos com ele. Glória né? a Deus. Glória a Deus. Estamos esperando somente receber nossa medalha. Amém. Não é não? Amém. E é de ouro. Amém. Ruas de ouro. Ih, é muito. Né? Quem sabe que vamos receber medalhas de cristal, pedras preciosas, né? Amém. Então foi muito bom conversar com vocês. Vocês querem complementar mais alguma coisa? Dizer uma mensagem? Deixar aí seu recado? O seu último recado, vocês querem falar? Eu quero dizer que foi muito legal, foi muito divertido. Bom, foi. Estava particularmente bem Nem nervosa, foi tenso, bem podia tensa. ter dormido. Foi, fiquei sem dormir, ruí unha. A gente se entrega assim, né? Mas é um momento gostoso da gente se conhecer melhor, de dividir. E acho que das pessoas saberem que realmente a gente não chegou até aqui, né? A intenção gente não veio do nosso nada. programa, do podcast, em suma, é que nós somos as respostas de Deus para certos momentos, né? Vocês encontraram respostas nas dificuldades, né? Sim. Por exemplo, quando você teve um problema de saúde, Deus foi a resposta, né? A gente às vezes não percebe. Quando Esther estava, né? E no dia a dia, Deus é sempre a nossa resposta. Então, esse programa, o objetivo é que as pessoas vejam que nós somos pessoas normais e que somos as respostas de Deus para a Glória vida, a Deus. para esse mundo, para a vida das pessoas, né? E onde a gente chegar tem que brilhar. Amém. Deus nos fez para Amém. brilhar. Somos luz, né? Então, essa é a intenção, que as pessoas vejam que nós somos normais, nós temos problemas, nós temos dificuldade, mas temos muitas vitórias em Cristo verdade. Jesus, né? Se hoje eu posso fazer aqui como é o nome do podcast, Ei Pode Falar, é porque eu cheguei aqui, encontrei um Ei Pode Servir. Olha aí, é isso Então, aí. assim, eu acho que as pessoas que nos assistiram hoje viram apenas um frame, né? Sim. Viram apenas uma pintura da nossa vida, né? Mas foram dias Viram um piores, fragma, como diz o melhores, espanhol, né? Ou aquele pedacinho do filme, né? Exatamente. Que eles mostram um pouquinho do filme e a gente fica morrendo de vontade de ver, né? Aham. Então, a vida é para ser vivida, né? E para você experimentar e ser vida, né? É verdade.
porque a gente fala de muitas formas, inclusive servindo, Sim, né? sim. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado conosco. Foi um prazer muito grande receber a Lívia, o Elinaldo, né? Essa família de Deus aqui na nossa igreja. E a resposta de Deus para muitas pessoas. E eu gostaria de convidar você, se você tem o desejo, a vontade de nos visitar, nos ver nas redes sociais. Você pode nos acompanhar, as redes sociais vamos colocar em seguida aqui. E nós estamos sempre prontos para te servir. Esta igreja é um lugar e um povo da graça de Deus. Então nós temos programação, nós temos várias atividades que podem atingir e te alcançar. Então que você possa estar conosco na nossa programação, conhecer Deus, conhecer Cristo é uma bênção. Então que nós possamos ser esse meio de você estar na nossa família, pois afinal a Igreja Batista do Lago Norte é um lugar e um povo da graça de Deus. Que Deus abençoe você. Não perde o próximo episódio. Vai ser interessante demais. Que Deus abençoe. Uma boa semana para você.